Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui na Flipabooks. Hoje vamos falar sobre as leituras do mês de janeiro. Eu normalmente gravo os meus vídeos de leitura pela ordem com que eu li os livros, mas desta vez vou fazer um pouco diferente, vou pôr por ordem dos que eu gostei menos ou que eu gostei mais. Então vamos começar com He Started It, da Samantha Downing. Este foi o meu primeiro contacto com a autora, foi também a última leitura conjunta do Chapterized, um serviço de subscrição da Maganet, que neste preciso momento está em pausa, mas todos os meses que eu tive a oportunidade de participar foram simplesmente fantásticos poder ler e comentar. Este não foi exceção, foi um livro interessante de devorar e ter a hipótese de comentar a cada meta. Se bem que foi tipo, acho que era a única pessoa que estava altamente a comentar mais, porque eu sou uma pessoa que quando tem coisas a dizer, tem muitas coisas a dizer. He Started It é esta história desta família. Nós seguimos estes três irmãos à medida que eles estão a refazer esta viagem que eles também tinham feito com o avô deles na juventude deles. À medida que o livro avança, nós vamos percebendo as coisas que aconteceram no passado nessa viagem e a tentar perceber em quem é que eles se tornaram enquanto adultos. É um livro que traz muita questão a muita altura. É um livro que a certos momentos é bastante fast-paced, a outros momentos é completamente aborrecido. Tinha potencial para ter sido um livro super interessante. Há pequenas suscetibilidades que podiam ter sido trabalhadas, algumas valentes surpresas ao longo do caminho que podiam ter dado asas a desenvolvimentos espetaculares. No entanto, a autora não aproveitou nenhuma dessas pequenas sementes que ela mesma plantou ao longo do caminho e depois chegámos ao fim e foi tipo, que desilusão do Katana. Este final, que foi a coisa mais preguiçosa que eu alguma vez li na vida. Eu nunca tinha lido um final assim. Foi a autora pensar, não me apetece meter os pontos nos is, não me apetece fazer conclusões a nada, vamos só acabar isto assim e está tudo fixe. Uau, que bosta. Foi pena, porque eu até estava a gostar em certas partes e depois começou a ir mesmo pelo cano abaixo e pelo cano abaixo lá ficou. Depois, em janeiro, revisitei a banda desenhada White Sand, do Brandon Sanderson. Existem 3 volumes, eu li-os todos este mês e eu estou confusa, eu não sei se isto vai ter mais. Eu pensei que era só estes 3, mas tu chegas ao fim e tipo, foi isto? Acabou? Como assim? Eu tinha a sensação que são só 3 e não percebo muito bem como é que a história acaba assim, porque realmente não há resoluções nenhumas, é uma história muito pobre e nada entusiasmante. As ideias do Sanderson estão lá, mas não acho tudo que este formato faça jus às ideias do Sanderson. Os mundos dele precisam de palavras para trazer toda essa riqueza à página e acho que em formato de desenho não fomos bem lá. Foi triste, até porque o mundo é bastante interessante. Temos este planeta onde metade do planeta vive em perpétuo dia e a outra metade em perpétua noite, o que só por si só é bastante interessante e, a meu ver, não foi nem perto de explorado. E depois temos este grupo de pessoas que têm poderes mágicos e que conseguem controlar a areia. A nossa personagem principal não é uma pessoa particularmente dotada destas capacidades mágicas, mas quando todo este grupo é ameaçado e massacrado, a nossa personagem principal meio que se vê à frente desta instituição a tentar fazer com que ela não deixe de existir. Portanto, há aqui política. Mais uma vez, a ideia é fascinante, mas tão pobre, tão mal desenvolvido. E eu só continuei a ler e acabei por ler também o terceiro, apesar de chegar ao segundo e estar cada vez a gostar menos e menos. Só continuei a ler porque são histórias e livros que fazem parte do Cosmere, o mundo do Sanderson. Não queria deixar de ter a experiência e de ler esta história, mas não. Li um dos livros mais antecipados que eu tinha para este ano, Fires of Vengeance, do Evan Winter. Pensei que se fosse alguma coisa como The Rage of Dragons, que me ia conquistar logo desde a primeira página, ia ser uma leitura compulsiva que eu não podia pôr de lado até terminar a última página. E a verdade é que não foi isso. Eu tenho muitas dúvidas em relação a este livro. Eu não sei se eu gostei tanto do primeiro, pela altura em que eu o li, ou se o primeiro foi verdadeiramente tão bom como eu sinto que ele foi e simplesmente este não viveu para ser igual ao primeiro, ou melhor. Acho que o Evan Winter tentou fazer muitas coisas nesta história que não foram bem desenvolvidas. As ideias estão lá, as sementes estão lá, as tentativas estão lá, mas falta a destreza de trazer as intenções corretamente à página. Isso foi uma sensação muito triste, porque eu conseguia ver o que é que ele queria fazer com isto, mas tipo, foi tipo tão...
mal escrito. E é uma pena porque, mais uma vez, é um livro, uma série que eu adoro, o mundo, o lore, a história deste povo, como é que eles vieram aqui dar, toda a magia por trás, o submundo que existe neste mundo, é tudo super, super, super interessante e que para mim também falta um bocadinho aqui. Aliás, quando começamos mais a falar um bocadinho de toda essa história, desse lore, mais para o fim, que vemos certas coisas a entrar nesta história, voltei a ficar um pouco mais fascinada, mas no geral fiquei bastante desapontada, e até porque acho que faltava tudo o que eu gostei tanto no primeiro. O primeiro é uma jornada que sabe o que está a fazer. Nós estamos a seguir uma história de vingança, estamos a seguir uma personagem que é irracional, uma personagem que é teimosa, uma personagem que está a superar limites para atingir objetivos nada dignos, e é fascinante e cheio de ação e super divertido e obcecante de acompanhar. Este aqui é mais político, foca-se mais numa guerra civil que está a acontecer com estas pessoas. Há tantas coisas que eu quero apontar, tipo, não gostei disto e não gostei disto e não gostei disto, ou melhor, não gostei como foi desenvolvido, mas também já era entrar em spoilers, por isso fica só aqui a pequena partilha, que não foi realmente tudo o que eu esperava, mas que ainda vou continuar a série porque eu adoro este mundo e tenho esperanças que o próximo seja muito melhor, até porque este preciso momento eu não tenho a certeza qual é o caminho que o autor está a tentar seguir. Tenho as minhas esperanças, mas também tenho muito medo que as minhas esperanças estejam completamente erradas, mas a ver vamos, né? Depois em janeiro li um livro que foi tão divertido de ler, Gemina, de Amy Kaufman e Jay Kristoff. Isto é a sequela para o Illuminae, o segundo uma trilogia de ficção científica, e este livro eu pessoalmente não achei que foi perfeito, mas é uma narrativa tão viciante. É viciante, não há outra palavra. Uma pessoa não quer parar de ler, uma pessoa só quer saber como é que isto vai acontecer. As minhas principais queixas, já as tinha tido um bocado em Illuminae, mas como foi o primeiro e como é uma narrativa tão inovadora e um formato tão fixe de contar uma história, eu meio que pus essas queixas de lado, mas neste aqui repetimos essas mesmas coisas e tipo, já não posso pôr essas coisas de lado. Para mim, pessoalmente, onde Gemina peca mais, primeiro, acho que é uma história muito reciclada do primeiro. Se nós pensarmos em Illuminae e toda o arc e certos pormenores que completam a história, também os temos aqui. Um arc semelhante e também certos pormenores que entram na história que meio que são uma sombra, um espelho do que já vimos em Illuminae. E não é que faça com que a leitura seja menos obcecante ou divertida de seguir, mas nós já vimos isto acontecer em Illuminae. Outra coisa que eu acho que também peca é que os livros, talvez por serem young adult, não são tão obscuros como eu acho que eles deviam ser. Pelas coisas que estão a acontecer, eu acho que merecia muita mais tragédia do que os autores estiveram dispostos realmente a trazer. E eu percebo as decisões e são válidas, mas para gosto pessoal eu acho que isto resultava tão mais se houvesse tipo mais tragédia, mais mortes, mais consequências. E não é que não hajam, elas estão lá, mas ainda assim não consigo evitar ficar desagradada com a pitada de positividade que eles metem alguns aqui no meio da história. Coisas menos positivas à parte. Absolutamente adorei ler Gemina. Que livro fantástico! E o audiobook, once again, eu não consigo ler fisicamente sem estar a ouvir o audiobook porque transforma a leitura completamente. Chegamos então ao último livro que eu li em janeiro, que, sendo o livro que foi, com tantas páginas que teve, até podemos concluir que as leituras do mês de janeiro foram bastantes. Porque a minha última leitura e melhor leitura, apesar de também não ter sido o livro perfeito, foi nada mais nada menos que o Calhamaço, The Rhythm of War. Neste precisamente já temos um vlog da minha pessoa a ler este livro e a sofrer, e também temos um vídeo de opinião com montes de spoilers para quem leu e quiser saber os meus pormenores mais aprofundados. Nesse vídeo eu digo com toda a clareza as coisas que eu menos gostei, são coisas muito específicas, e mesmo agora já passaram umas semanas desde que eu terminei e eu ainda continuo desapontada com essas coisas que eu gostei menos, mas pronto, não interessa, esta é uma das séries que eu acho que me vão acompanhar para a vida toda, afinal ainda faltam uns quantos anos até ela estar concluída, e é uma série que eu vou querer revisitar, é uma série que eu vou querer reler, e isto foi uma jornada do caraças, e eu queria que houvesse mais, eu quero continuar a ler. Se o quinto livro saísse amanhã, eu começava a lê-lo amanhã. Foi tão bom voltar a encontrar estas personagens, não há como explicar uma fantasia épica como esta, porque as vertentes são tantas, não só o mundo, não só os personagens, a atmosfera, os temas tratados, as interligações dos livros do Sanderson, há tanta coisa para explorar, tanta coisa para apreciar. É uma jornada incrível e quando uma pessoa lê estes livros não há como não ficar conectado
com esta história, estas personagens. Agora, para quem não sabe sobre o que é que esta série fala, bem, resumido, nós vamos acompanhar vários personagens principais em vários pontos do mundo a sofrer as suas próprias batalhas, mas tudo a convergir para este problema tão mais épico que está a acontecer no mundo. Um pouco também como o nosso mundo, porque todos nós estamos a combater as nossas pequenas batalhas, mas um dia se calhar nós não é? Mas as gerações futuras vão ter que se unir para enfrentar o fim do mundo, que basicamente é o que as nossas personagens estão a tentar fazer. Eu só sei que esta história é fantástica. Estas foram as minhas leituras do mês de janeiro e eu espero que vocês tenham gostado de as conhecer. Eu vejo-vos no próximo vídeo aqui no Flipabooks, por isso até lá. Bye!